Olha, todo mundo acha que conhece bem os super-heróis famosos, né? Mas a verdade é que até os maiores ícones têm uns segredos, umas histórias bem esquisitas no armário. E hoje a gente vai fuçar justamente na história de um dos personagens mais famosos do mundo, o Homem-Aranha. E sério, o que a gente desenterrou é de cair o queixo. Então, quem aí se garante e acha que sabe tudo sobre o amigão da vizinhança? Bom, é melhor se preparar, porque o que a gente vai mostrar aqui vai muito, mas muito além daquela história de teia e dos arranha-céus de Nova York. A gente vai, de fato, tirar a máscara para valer e descobrir algumas das histórias mais bizarras e inesperadas que já contaram sobre ele. E olha, tem de tudo um pouco. Umas são bem engraçadas, outras são, francamente, chocantes. Para começar mais leve, que tal a gente dar uma olhada nos cameos e crossovers? Sabe, aquelas participações especiais que ninguém imagina que poderiam acontecer. E acredite, tem umas coisas bem doidas aqui. Imagina só a cena. Você tá lá, lendo um gibi do Aranha, e do nada o vilão grita: "Vou acabar com o Superman de uma vez por todas." Ué? Superman? Num gibi da Marvel contra o Homem-Aranha? Pois é, aconteceu. E a história por trás disso é ainda mais maluca. O contexto disso aqui é simplesmente genial. Foi lá na terceira edição de The Amazing Spider-Man. Era a estreia do Dr. Octopus, um momento super importante. E aí, no meio da luta, ele vira pro Aranha e o chama de Superman. Até hoje, ninguém sabe ao certo se foi o Stan Lee que escreveu errado ou se o letrista se confundiu na hora de passar a tinta. O fato é que foi pra gráfica assim mesmo e virou uma das gafes mais clássicas e divertidas da Marvel. E essa mistura de universos não para por aí, não. Quem aí se lembra daquele desenho animado incrível do Aranha dos anos 90? Então, naquela série, o Peter Parker tinha digamos, um confidente bem esquisito. Era uma gárgula de pedra que ele tinha apelidado de Bruce. E claro que o nome Bruce não era por acaso, né? Foi uma piscadela, uma referência super direta a Bruce Wayne, o Batman. Os criadores colocaram o Homem-Aranha para subir no telhado e desabafar com um amigo de pedra dele. Era basicamente um crossover não oficial, uma daquelas coisas que só os fãs mais ligados perceberam na hora. Beleza, agora vamos pegar o passaporte, porque a gente vai dar uma volta ao mundo para conhecer as versões mais peculiares do Homem-Aranha que existem por aí. E se prepara, porque a coisa fica bem estranha a partir de agora. Dá só uma olhada nisso aqui, o Italian Spider-Man. Isso é uma paródia que surgiu no YouTube lá por 2007 e é basicamente tudo o que o Peter Parker não é. O cara é politicamente incorreto, fumante, e os poderes dele são bizarros. Tipo, ele faz galinhas botarem ovos com o poder da mente e usa o próprio bigode como um bumerangue explosivo. É sério. Começou como um simples projeto de faculdade e virou um clássico cult da internet. Mas a gente também tem coisa boa aqui no Brasil. O artista Vitor Cafage criou uma homenagem sensacional chamada Pani Parker. São tiras online que imaginam como seria a infância do Peter, só que no traço e no estilo de clássicos como Peanuts ou Calvin e Haroldo. É uma gracinha super fofo, cheio de referências e mostra os perrengues de ser uma criança que um dia vai virar um super-herói. Ok, agora vamos sair um pouco das páginas dos quadrinhos e ir para os bastidores. Vamos falar de arte, de música, de games, porque é aí que a gente encontra umas histórias realmente inacreditáveis sobre a marca Homem-Aranha. Olha só essa história. Para comemorar a edição número 100 de Ultimate Spider-Man, a Marvel chamou vários artistas para fazer capas especiais, as famosas capas variantes, sabe? Um desses artistas foi o Frank Cho, um cara conhecido por desenhar mulheres com curvas bem acentuadas. E a arte que ele entregou, bom, causou um belo de um rebuliço. Então, a capa original mostrava a Mary Jane, tipo, saindo do banho, com o traseiro dela à mostra e o Homem-Aranha cobrindo só um pouquinho com o dedão. A reação do público foi imediata e a polêmica foi gigante. A Marvel ficou numa saia justa, voltou atrás e pediu para o próprio artista censurar o desenho. No fim das contas, ele teve que desenhar uma toalha para cobrir a MJ na versão que foi para as bancas. Agora, essa aqui é para quem é fã de música. Preparadas? O Homem-Aranha tem uma conexão direta com o Queen. Sim, a lendária banda de rock. E mais especificamente com o gênio da guitarra Brian May. Pois é, lá nos anos 90, a rádio BBC da Inglaterra produziu um programa de rádio do Homem-Aranha. E quem eles chamaram para compor e tocar a música tema? O próprio Brian May. E ele não só compôs e tocou a música, como gostou tanto do projeto que acabou virando coprodutor do programa. É uma daquelas pérolas escondidas na história do personagem. Ok, agora respira fundo porque o clima vai ficar
pesado. A gente vai falar agora de uma das histórias mais sombrias, mais infames e, pra ser bem sincero, uma das mais bizarras que a Marvel já teve a coragem de publicar. A ideia por trás da minissérie Homem-Aranha, o Reino, parecia incrível no papel. A Marvel vendeu a história como se fosse a resposta dela ao Cavaleiro das Trevas do Batman. Sabe, uma história sombria, futurista, que seria a versão definitiva de um Peter Parker mais velho. A promessa era essa, uma obra-prima. Então, por que hoje essa história é quase uma unanimidade como uma das piores coisas já feitas com o Homem-Aranha? O que diabos deu tão errado? Ok, vamos lá. A revelação é a seguinte: na história, a Mary Jane já tinha morrido. E a causa da morte dela foi câncer. Um câncer que ela desenvolveu por causa da exposição contínua ao sêmen radioativo do Peter Parker. É isso mesmo, eles publicaram isso. Uma escolha de roteiro tão, mas tão absurda que enterrou a HQ e a transformou numa das mais polêmicas e zoadas de todos os tempos. E pra gente fechar, vamos voltar lá no começo de tudo, na história de origem, da própria ideia. Uma história crucial que prova que um dos maiores heróis do mundo, na verdade, quase não viu a luz do dia. Quando o gênio Stan Lee teve a ideia de um herói-aranha, a primeira coisa que ele fez foi levar para o chefe dele, o publisher da Marvel na época, Martin Goodman. E a resposta que ele ouviu foi essa, na lata: "Você ficou louco, as pessoas odeiam aranhas, esse personagem nunca vai dar certo." A ideia foi para a lata do lixo, rejeitada na hora. Mas o Stan Lee, ele era teimoso. Ele conseguiu convencer o chefe a deixá-lo publicar a história numa única edição de uma revista que já ia ser cancelada de qualquer jeito, a Amazing Fantasy. A lógica do chefe foi tipo: já vai acabar mesmo, que mal tem. E o resultado? A Amazing Fantasy número 15 se tornou um dos maiores sucessos de venda da editora. O público foi à loucura e começou a mandar cartas pedindo mais. E essa é a grande ironia, a verdade inacreditável. Um dos personagens mais amados, mais famosos e mais lucrativos do planeta só existe hoje porque foi publicado como queima de arquivo numa revista que já estava sendo cancelada. E isso faz a gente pensar, né? Quantas outras ideias geniais por aí que foram rejeitadas de cara, que foram chamadas de loucura, não estão só esperando por uma última chance, uma última aposta para conseguir mudar o mundo?